Se calhar eu começava por fazer uma pergunta que é, primeiro, diz-nos só um bocadinho quem és tu e como é que chegaste à Bitcoin, e depois vamos começar a conversar um bocadinho mais sobre a Bitcoin e tentar explicar o que é a Bitcoin às pessoas que não sabem. Tá. Eu sou um bitcoinheiro, assim, diferente do caminho tradicional. Eu não vim nem pelo libertarianismo e nem no sentido number go up. Eu estava trabalhando, eu tenho uma formação acadêmica, eu fiz graduação, mestrado e doutorado em geologia. Eu queria ser professor, assim, uma carreira bem Fiat na pesquisa. E no meio do doutorado eu vi que eu não queria isso para mim, eu não sabia explicar nessa explicação que era algo Fiat, mas eu vi que não era para mim. Daí abri uma startup com amigos e nesse processo a gente estava estudando mudanças geracionais. Ao estudar o processo de mudanças geracionais e como o jovem lida com dinheiro, eu já tinha ouvido falar do Bitcoin outras vezes, tipo, obviamente, né? Tinha ouvido falar do Bitcoin desde a época da Silk Road, quando eu e uns amigos meus queríamos comprar uns insumos para uns eventos. E, sei lá, eu comecei a pesquisar. O primeiro vídeo era de um analista daquele Hedgeye, sabe? Daquela teoria do The Forthcoming, com o Raul Paul. E aí eu achei interessante, achei um bom vídeo. Que se vê o próximo já era o Raul Paul com o Michael Saylor. Então, assim, eu tive muita sorte de, a primeira hora que eu começo a me interessar com o assunto, sem nem pensar que eu vou estudar o assunto, já caiu com o discurso do Michael Saylor. Sabe? Bem Tipo, bom, então, bem bom começar logo com o discurso do Michael Saylor. Então, isso junto com o meu passado de ciências da natureza e gostar de teoria dos jogos, evolução, tipo, Darwin, essas coisas, me fez, quando eu ouvi o Saylor, me entender, sei lá, rápido não dá para falar porque ninguém entende rápido o Bitcoin, mas deu para entender a questão que o Saylor coloca muito bem sobre como é uma competição por bens monetários e vai ser uma questão de teoria dos jogos darwinística e um vai desmonetizar o outro. Sabe, tem isso no padrão Bitcoin também, tem isso no The Bullish Case for Bitcoin, se eu não me engano, que mostra aquela tabelinha com as especificações técnicas do dinheiro, compara o ouro com o Fiat, com o Bitcoin. Então, entender isso desde o começo sempre fez eu não olhar para as shitcoins. E aí, sei lá, depois de um tempo eu tava meio de saco cheio dessa startup que eu tava, saí dela e ia tirar um tempo só para descansar, assim. E aí, tipo, na primeira semana que eu ia tirar esse tempo só para descansar e respirar depois do... Qual o nome? Depois do mestrado e do doutorado e da startup, dar um tempo para descansar. Na primeira semana eu resolvi... Isso foi a semana do Elon Musk, assim. Se foi a semana do Elon Musk, tipo, sabe, a semana do FUD, clima, etc., isso significa que eu fiquei assim, caramba, acho que eu preciso estudar mais isso. Se eu já estou com tanto percentual da minha carteira nesse ativo, eu vou precisar estudar mais. Aí o que eu pensei, puta, muito brasileiro, tipo, isso era uma dor que a gente enfrentava na startup, que muitos brasileiros não falam inglês. Como muitos brasileiros não falam inglês, eu pensei, qual é a melhor forma de eu estudar Bitcoin? É eu não só ler os artigos, mas eu ler e traduzir os artigos, que assim eu tô gerando valor para uma galera e ao mesmo tempo eu ganho pessoas fazendo uma revisão descentralizada para mim. No fundo é um sistema que alinha incentivos e é um ganha-ganha. Tipo, minha motivação egoísta fez um negócio bom para a comunidade. Então isso foi, sei lá, final de maio do ano passado e esse é o conceito base do Explica Bitcoin. Desde então eu traduzi, sei lá, 80 e pouco, 90 artigos. E quando você vai traduzindo artigos, você vai juntando ideias, né? Você vai amarrando pontes, você vai conectando pontos. E assim, ao mesmo tempo ter ficado na graduação, mestrado, doutorado tanto tempo, me ensinou a escrever e querer expressar minhas ideias e embasar elas. Então, conforme você vai entrando em contato com tanto conteúdo, é natural que você queira expressar ideias suas também. Então, eu comecei a escrever artigos próprios também, que é os artigos que você citou que saem pela Livecoins. Tipo, comecei publicando no mesmo explicabitcoin.com.br que eu publico as traduções. Mas depois de um tempo comecei, sei lá, o Alan falou comigo, esses seus textos, o Alan Schran, do Red Pill, parceiro da Moeda. Já foi aqui nosso convidado também, foi logo no segundo episódio, acho. Grande abraço pro Alan, esse cara é fera, esse cara,
Ele que me indicou lá pro Livecoins, ele que abriu as portas para mim, ele... Outra coisa, tipo, todos esses textos do Livecoins hoje em dia estão para virar um livro. Ele que me indicou, ele que me ficou dando força, me empurrando, falou, cara, faz sentido, a gente fez o livro justamente para fixar o conhecimento que, se não, é um negócio que passa, assim, é um negócio que você não fixa. Texto na internet, não sei, querendo ou não, uma coisa física a gente ainda consegue fixar mais que uma coisa digital, em média, né? Tipo, pensa num CD-ROM que você tinha, você sabe onde ele tá? Já nem sei onde é que está. Exato, então eles ficam, puta, escreve um livro. Mas enfim, comecei a fazer esses artigos para o Livecoins e, sei lá, ainda queria comunicar, porque querendo ou não, acho que vocês devem sentir essa dor e por isso que surgiu essa live aqui. Sei lá, texto poucas pessoas leem e você tem uma vontade de querer se comunicar com o máximo de bitcoinheiros possível. É legal você conhecer outras pessoas, você conversar, estimula intelectualmente, assim, temas novos, você prepara a pauta, você oxigena. E aí eu comecei os podcasts também. E tipo, sei lá, hoje em dia eu tô meio ocupado porque nesse tempo inteiro eu tava só pelo Explica Bitcoin, fazendo tantos podcasts, sessão de Hope e sessão temática, mas nos últimos 2 meses eu comecei a trabalhar numa... Talvez vocês conheçam aí, na Arthur Mining, que é uma mineradora que é uma mineradora americana, mas composta de uma equipe brasileira. Aí, ou seja, estou trabalhando numa área de marketing de uma mineradora de Bitcoin hoje em dia. Então, não sei, falando rapidamente de mim, acho que é isso. Não sei se eu deixei passar alguma coisa, mas acho que Qual foi o ano em que tu pela primeira vez ouviste falar em Bitcoin? Ou tu Outubro de começaste a... 2020. Ah, não. Que eu comprei o meu primeiro aporte é 20 de outubro de 2020, ou seja, menos de 2 anos atrás. Que eu ouvi falar é 2013, assim, é na época da Silk Road mesmo, 2012 e 2013. Ih, porra, já está arrependido de não ter comprado logo, né? Todos nós. Acho que não deve ter uma pessoa que aceitou de primeira, assim, talvez o Ralph Finney. É. Quem nunca? Quem nunca? É. Então quer dizer que o canal, basicamente o teu canal no YouTube é mais uma consequência de tu quereres aprender e comunicar às pessoas, ou comunicar com as pessoas. Tem tudo a ver com isso, mais do que escrever artigos, talvez seja um mídia que é mais fácil comunicar, não é? Exato, querendo ou não, eu publicava os textos e aí tinha 10 visualizações no Medium. É. Aí, tipo, você pensa, porra, mas eu quero conseguir que as ideias percolem mais, que elas difundem mais. E, sei lá, querendo ou não, conversar com... tipo, o formato do podcast, um dos que eu faço é que nem aqui, são 4 pessoas conversando como se fosse de uma maneira informal, como se fosse uma mesa de bar. É muito bom, assim, eu sempre fui o aluno mais preguiçoso no colégio, vamos falar assim, sabe, que torce para o amigo do lado ter estudado e fica escutando eles conversando e vai aprendendo por osmose. E a ideia do podcast era exatamente essa, era que, tipo, se você tá em casa sozinho, não tem com quem conversar, você escuta outras pessoas batendo papo e você consegue ir pegando conceitos e aprendendo por osmose. Então deu muito certo, assim, é um podcast que dá um puta trabalho fazer, porque acho que tem uns que dá 4 horas e meia, assim, é um negócio que o pessoal, se juntar 2 plebes que curtem conversar, o negócio vai embora, assim. Nós também, quando pensamos neste podcast, era para ser mais ou menos 2 horas, nunca conseguimos fazer 2 horas, é sempre mais tempo. Sei bem como é, sei bem. Mas é que é bom, né? Você falou, vamos conversar de Bitcoin, quem vai falar não para isso, né? Exatamente. Pelo menos os 4 que estamos aqui neste momento, acho que ninguém vai rejeitar uma boa conversa sobre o Bitcoin, né? Não, nem pensar.